estamos nos domingos de setembro falando dessa série chamada Em Posse da Promessa. E por que ela chama Em Posse da Promessa? Porque eu e você aprendemos no primeiro domingo de que o Senhor já nos abençoou. O Senhor não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos para sermos prósperos, fecundos, bem-sucedidos, para que nós avancemos e cumpramos a carreira que a nós está proposta, Deus já nos abençoou. O que falta muitas vezes é um posicionamento para que eu e você tome posse daquilo que é nosso. Nós aprendemos no primeiro domingo que nós somos chamados à promessa. Aprendemos semana passada tomando posse da promessa. E nós trazemos à nossa memória sempre aquilo que o Senhor sonhou para o seu povo. Quando o Senhor os tira do Egito, Ele faz uma promessa: eu vou dar a vocês uma terra que emana leite e mel. Eu falei nos cultos da manhã para os irmãos que todas as vezes que eu menciono que o Senhor daria para eles uma terra que emana leite e mel, eu sou transportado para dentro de Israel. Eu tive uma experiência lá que mudou a minha vida, mudou a minha história. Quando você vê esse texto que o Senhor daria para eles uma terra nessa proporção, quando você está lá, você vê o que é isso. Você está andando de ônibus no deserto, conhecendo alguns lugares, você olha para a esquerda, você olha para a direita, você vê alguns lugares que está tudo verde, coberto. Aí você fala: meu Deus, como pode? Pode, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele disse que daria uma terra que aquilo que eles plantassem, eles colheriam. Aí você vai para o meio da cidade velha, você começa a andar nas quitandas, você vê cenouras, que é o dobro da nossa. Você vê um morango lá, é o tamanho da nossa maçã gala. Você está na rua para tomar um suco de laranja com tâmara espremida, você fica embasbacado de ver o tamanho da laranja e o sabor que aquilo tem. Aí você vai na história, Israel é o segundo maior exportador de tulipa do mundo. Ou seja, Deus não pode negar-se a si mesmo. Então você conhece a história. O Senhor tira eles do Egito em direção a uma terra, mas no meio do caminho, aquilo que era 40 dias, você é estudioso da palavra, você sabe, Deus tinha o desenho da rota, Deus tinha um plano para eles. Aquilo que era 40 dias se transformou em 40 anos. Por quê? Por causa da mente paralisada, atrofiada, por causa de uma boca que murmurava. Eles não conseguiram viver a promessa que Deus tinha. De 18 anos para cima, todos eles morreram no deserto. De 18 anos para baixo, entraram na terra, provaram o favor do Pai. Quanta gente, irmão, também não está assim, carrega a Bíblia, mas entra ano, passa ano, entra semana e sai semana, a vida não muda, nada acontece. Por quê? Falta-lhes posicionamento, identidade de filho, ajustar a sua mente no Senhor. Nessa série das quintas-feiras chamada Reposicione-se, na primeira semana nós falamos acerca do rompimento do campo da batalha da mente. Na segunda semana, acerca do rompimento com o nosso passado. Há um número grande de pessoas que não avançam, que estão estacionados, e alguns nem estacionados estão andando para trás. Por quê? Estão aprisionados os sentimentos do passado, cenários do passado. Rompemos com isso. Semana passada demos mais um salto, rompemos com situações da nossa vida, algumas coisas que mexem nas nossas emoções, duas áreas terríveis, a ansiedade e o medo, dois aprisionamentos que mata pessoas, que atrofia pessoas, gente medrosa, gente que não dá um passo, gente que não avança no propósito, gente ansiosa, que vive frustrada, decepcionada, acelerada, porque não confia no Senhor. Se depender de mim, irmão, todos nós sairemos desses encontros com o Senhor, amando Jesus e acessando aquilo que é nosso, porque você é um filho amado do Pai. Olha para o irmão do seu lado, elogia ele e diga: você é um filho amado do Pai. E é necessário então que a gente renove o nosso entendimento, a gente saia das margens, dos caminhos, como mendigos espirituais, como santos pedintes, e nós de fato assumamos aquilo que é nosso por possessão e herança. Hoje o tema da minha mensagem é esse aqui: vivendo além da escassez. Você pode repetir para gravar? Vivendo além da escassez. Por que o nosso tema é esse? Depois de ouvirmos tomando posse da promessa. Porque algumas pessoas, quando começam a caminhar, elas começam a ver o que está acontecendo ao seu lado, ela começa a ver as situações que surgiram, ela começa a ver os levantes que estão se prostrando diante dela. Então ela tem uma necessidade às vezes de parar, de estacionar
Então nós precisamos entender e olhar além da escassez. Todo domingo, esse culto começa com uma adoração, e depois Deus nos dá uma palavra profética, uma palavra de direção para a nossa semana pela pastora Márcia. Não sei se você conseguiu tomar essa palavra para você, mas eu estou ensinando os irmãos e dizendo para eles que essa palavra é: subir o monte, você precisa mudar o nível. Você precisa sair desse lugar raso, desse lugar onde seu inimigo fica rosnando e fica, como eu fiz o exemplo semana passada, os cães da impiedade ficam rosnando, impedindo você de acessar sua porta de destino. E quando nós ficamos nos lugares rasos, tudo que está à nossa volta fica nos incomodando. Ninguém me inspira mais do que Jesus. Quando Jesus estava fraco, quando Jesus precisava de um encontro com o Senhor, o que ele fazia? Ele subia de nível, ele ia para o monte, ele ia buscar na fonte que era o Senhor. Ele não ia com uma turma, ele não ia com um bando. Ele dizia para alguns que não estavam na mesma intimidade com ele: fiquem vocês aqui, porque eu vou ali buscar do Pai. É isso que o Senhor está nos chamando. E eu oro e profetizo sobre essa igreja, como eu fiz nos 2 cultos da manhã. Também vou profetizar sobre a sua vida. É uma semana nova, que você vai mergulhar em intimidade, em profundidade, em conhecimento, em graça, e você vai subir de nível na presença de Deus, em nome de Jesus. Sobe o monte, edifica a casa, prepara para a casa para Ele, para que Ele possa olhar e dizer: ah, como eu amo estar, sabe, irmão, eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, eu olho e vejo quem fui. Eu olho e vejo que pratiquei como ofendeu o Senhor, mas também olho e vejo que um dia a graça me alcançou, e depois que a graça me alcançou, uma coisa só me resta: gastar os meus dias amando e servindo os meus irmãos. Que você tenha em mente isso, mais do que você estar participando de um culto, mas que você queira gastar os seus dias amando o Senhor, amando seus irmãos e servindo eles na casa do Pai. Para quê? Para que a gente possa viver a excelsitude do que o Pai tem para nós. Quantos entendem isso? Ministro, irmão do céu, e diga para ele: você está destinado a viver além da escassez. Se você trouxe Bíblia, abra ela. Se não, tome nota do que vou ler com você, do 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Há muitos textos bíblicos que são impactantes, há muitos textos bíblicos que são emocionantes. Quando você vai para os 4 evangelhos, você vê os milagres de Jesus, os emociona de ver. E esses são os catalogados. Imagina os que não foram escritos, que aconteceram. Mas existem personagens bíblicos que marcam, pessoas que foram usadas, pessoas que foram provadas, pessoas que viveram e provaram a bondade do Pai. Nessa palavra eu vou ler um texto com você que você conhece, mas vai trazer direção, vai trazer encorajamento, vai trazer acesso a você de coisas espirituais. O texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, está em negrito lá, não está na Bíblia em negrito, nós colocamos para você entender: tua serva não tem nada em casa. Aí tem uma palavrinha subscrita: senão uma botija de azeite. No verso 3, então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Você pode dizer isso comigo? Ela as enchia. Verso 6, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida. Presta atenção no finzinho do texto: e tu e os teus filhos vivei do resto. Eu olho para esse texto, me emociona todas as vezes que eu leio, porque ele é impactante.
é algo tremendo e poderoso que todas as vezes que você lê, Ele fala conosco. E muitas vezes nós também agimos como ela. Ela estava vivendo um momento adverso, um momento complicado. No passado, se devia e não tinha dinheiro para pagar, os filhos eram levados como escravos. Era a situação dela, não tinha mais o marido. O sacerdote da casa morreu. Agora ela vai ao profeta, talvez com a expectativa de buscar uma palavra, talvez com a expectativa de buscar uma mão estendida, talvez que o profeta desse algum recurso a ela. Mas o que ela é, como que ela é recebida lá? O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela olha como muitas vezes nós olhamos. Ela se comporta como nós muitas vezes nos comportamos. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. O texto que você leu comigo tem uma vírgula, senão uma botija de azeite. Aqui é onde eu me apego para dizer para você que tudo que eu e você precisamos para prosperar já está dentro de casa. Aquilo que aquela mulher precisava estava dentro de casa, mas ela não conseguia contemplar aquilo. Ela não estava com uma visão, não estava com a ótica do céu. Por quê, irmão? Porque um lugar de escassez é um lugar extraordinário para o milagre acontecer. Dificuldades, momentos adversos são plataformas de Deus para romper milagre. Eu oro para que Deus rompa milagres na sua vida, em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga que o Senhor possa romper milagres na sua vida. Por favor, você vai ser o Eliseu agora, o profeta Eliseu. Vem aqui, e você vai ser a irmã lá, a irmãzinha que foi buscar uma ajuda no profeta. De repente a irmã estava passando um momento adverso, chegou na casa do profeta, imaginou que o profeta fosse levantar a mão e fazer chupa bala house lá, dar fazer uma oração para ela. E aí ele pega e pergunta para ela: o que você tem em casa, irmã? Ela diz: não tem nada, tem só um restinho de azeite lá, a coisa está braba, está feia, os credores estão batendo na porta lá, quer levar os meninos, e eu preciso de uma ajuda, profeta. Aí ele olhou para ela e disse assim: vai para casa e pede para os seus filhos caçar umas vasilhas lá com os vizinhos, com os parentes de vocês lá, e aí você vai pegar o azeite e você vai encher essas vasilhas. Aí ela deve ter olhado para o profeta com uma cara de desconfiança, uma cara assim de que, poxa vida, vim aqui. Então tá bom, seu profeta. Ela podia muito bem ter ido para casa que nem o Chaves. Isso. Quem poderá me salvar? Agora eu fui lá, olha para ele, fui buscar uma ajuda lá, e aquele cara, ela podia muito bem, tem celular aí? Pega o celular. Ela podia muito bem ter feito como muitos, pega o celular, vou fazer uma cara, faz bico. Isso. Fica, levanta. Estou brava, estou decepcionada, estou amargurada, ninguém me ajuda. Ela podia ter feito isso, mas o que ela faz, irmão? Ela não duvida, ela não reclama. O texto não diz que é a murmuração dela, o texto não diz que é a reclamação dela, o texto não diz que é questionamento dela. O texto diz que ela vai para casa, faz segundo a ordem do profeta, fecha a porta, chama os filhos e diz: olha, o que nós precisamos está aqui em casa, corre buscar as vasilhas. E meu Deus, vamos aplaudir os nossos artistas aqui. E meu Deus do céu, olha para mim, meu Deus, eu já fiz isso algumas vezes. Pode? Depois vocês enxugam. Ela jogou o azeite da botija na primeira vasilha. Irmão, era um fio de azeite que ela tinha, mas quando ela faz isso, a botija transborda. De repente ela olha naquela botija que estava na mão dela, tinha azeite de novo. Ela vira na outra, enche a outra. Ela olha, tinha azeite de novo. Ela vira na outra, enche a outra de novo. Ela olha nessa, tinha azeite de novo. Ela deita na outra. Ela olha, tinha azeite. Ela deita na outra. Meu Deus, isso é de apavorar. De repente ela fala: me dá mais botija. Os meninos disseram: não tem mais, mãe, acabaram as botijas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós somos os responsáveis por aquilo que Deus pode fazer. Você é o que ativa a fé, você que ativa o milagre, você que vê o sobrenatural de Deus. É a sua confiança, é a sua obediência, é você olhando para a palavra. E quantas vezes você não veio ao culto, Deus falou. Quantas vezes o seu devocional, Deus te ministrou.
mas como se fosse nada. Esqueceu, desobedeceu, murmurou. Essa mulher nos inspira. Algo extraordinário aconteceu. E Deus não faz nada pela metade. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: Deus não faz nada pela metade. Você é estudioso da palavra, você conhece a língua portuguesa. Conjuga o verbo. Ele disse: vai lá, paga a dívida, e você e os teus filhos vivei futuro do resto. Ou seja, o Senhor deu para cessar o caos, e também deu para que ela tivesse uma vida abundante. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, é chegado o tempo do Senhor romper e estabelecer graça sobre a sua vida, e romper um fluir em todas as áreas. Em nome de Jesus, você vai viver da provisão que vem do céu. Ministra o teu irmão, bate palma primeiro. Agora ministra ele, fala: você vai viver da provisão que vem do céu. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Vamos para o Novo. João, capítulo de número 6, verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Você já viu crente com fome? Dá uma olhada por mão do seu lado e veja ele quando ele está com fome. Parece que está possesso, é ou não é? Crente cansado e com fome é uma loucura. Ali Jesus está num cenário: 5.000 homens, fora as crianças e fora as mulheres, estavam ali naquele lugar. Jesus, se você pegar o texto para ler, Jesus havia provado os discípulos dele, disse: dá de comer para eles. Aí eles disseram: mestre, não tem padaria aqui, outra não tem nem dinheiro, e se tivesse, como é que a gente supriria tudo isso? Eles não conseguiam entender que o dono do milagre estava com eles. Eles viam o milagre todo o tempo, eles não conseguiam enxergar coisas que o Senhor podia fazer. De repente um menino estava ali, e esse menino tinha 5 pães de cevada. Pão de cevada não tem graça, não é aquele pão italiano, aquela baguete que você comeu 4 no café da manhã hoje, não. É um pãozinho sem graça, durinho, e é peixinho. Se você for depois lá no Evangelho de Marcos, acho que é capítulo 9, Marcos narra a mesma história, porém lá Marcos diz que o Senhor ordena para que eles separem de 50 em 50 e de 100 em 100. Por quê, irmão? Porque Deus não habita em lugar de bagunça. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: Deus não habita em lugar de bagunça. Ou seja, 5.000 estavam ali famintos. Jesus disse: separa, 50 em 50, 100 em 100, põe ordem, fica mais fácil para vocês atenderem. Jesus toma 5 pão e 2 peixinhos, põe na mão e faz uma oração extremamente teológica: graças te dou. Ou seja, o que ele diz? Eu sei que veio de ti, e porque vem de ti, eu sei que a multiplicação também virá de ti. Deu graças, e faz o quê? Faz um exemplo simples: parte os 5 pães e os peixinhos, chama os 12, fala: vem cá, turma, vai lá e dá de comer para esse povo. Irmão, o texto não diz que tinha uma mesa lá com pães, era 5 pães e 2 peixes, partiu e deu na mão. Presta atenção, entra no texto comigo. Jesus partiu o pão, disse para eles: vai lá e dá de comer para eles. Irmão, pão de cevada é um pãozinho. Eles partiram em 2, vai lá e dá um naco para ele, dá um naco para ela. Não, eu quero um pedaço maior, estou com mais fome. Então dava um outro pedaço. Irmão, ninguém voltava na mesa, a multiplicação acontecia na mão deles. E toma, e aí toma, e toma, e toma. 3.000 pessoas já comeram, e toma, o peixe da mesma forma. A multiplicação acontecia na mão deles. E o texto diz, irmão, que por causa da obediência daquele menino, todos comeram, e 12 cestos cheios levaram de sobra. Ah, meu Deus, eu fico imaginando aquele menino chegando em casa depois com um cesto nas costas. O pai dele falou: que isso, filho? Não, eu encontrei, sabe aquele, estão falando dele aí, o tal de Yeshua? Eu encontrei ele lá, tinha uma turma andando com ele. Aquele, pai, que tem os olhos de fogo e os pés como latão reluzente. Eu encontrei com ele lá. E de repente ele precisava alimentar o povo. Eu dei 5 pãozinhos e 2 peixinhos. E pai, eu não sei o que aconteceu. O homem orou, fez um negócio, partiu e foi dando para todo mundo. E sobrou tanto, que ele olhou para mim e disse assim: leva um cestinho embora para sua casa. Ei, meu Deus do céu, se nós entendêssemos com quem nós andamos, nós não parávamos para ficar
ficar murmurando, nós acessávamos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei o que você está vivendo, nem o que você vai viver, mas eu sei que se você tiver a palavra do Senhor, não há escassez para você, porque você vive e serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir Jesus com força aqui hoje? Então, eu começo minha pregação agora te mostrando alguns pontos importantes que você precisa gravar. Toma nota: o Deus da promessa é o Deus da provisão. Por favor, bate no peito assim, acorda você mesmo e diga: o Deus da promessa é o Deus da provisão. Você sabe, irmão, eu não preciso esconder nada de ninguém. A igreja tem uma estrutura gigante hoje, para a cidade que nós estamos. Nós temos uma despesa fixa mensal só de aluguel de 42 mil. Todo mês o Senhor precisa prover. De que forma? Eu também não sei. Eu não perco sono, eu durmo, mas eu sei que o Senhor vai ser provedor. Por quê? Porque a palavra foi dele. Foi ele que disse: eis que pus adiante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se você não contribuir, Deus vai mover alguém para contribuir. Se você não ofertar, Deus vai mover alguém para ofertar. Constantemente Deus faz isso. Toca coração de pessoas que nem membram aqui, que nem moram aqui, moram em outras cidades, porque assistem um culto, elas contribuem com a casa. Por quê, irmão? Porque a provisão não vem dos homens, a provisão vem do Senhor. Talvez o seu problema é esse: você não entrega dízimo, você não entrega oferta, porque você está apegado no seu braço. Você não permite que o Senhor rompa, você não dá oportunidade para Deus romper um milagre, para que Malaquias 3:10, que é o pavor dos crentes, cumpra em você. Olha, traga e faça prova. Traga, abra um espaço para que eu possa romper e eu possa te abençoar. As pessoas estão deixando de provar. Por quê, irmão? Porque estão fazendo de si o seu braço, a sua força. Ei, irmão, a fonte é o Senhor, a fonte é o nosso amado, tudo vem dele. Olha o texto que você vai ler comigo, de Salmo 23, que é conhecido, virou adesivo. O texto é qual? O Senhor é o meu pastor. Na versão mais contemporânea é: nada me faltará, mas na original é: dele não tenho falta de nada. Foi por isso que Jesus disse: se você estiver permanecer em mim, eu estarei em você. Ou seja, esteja ligado, conectado em mim. Se você estiver em mim, um rio vai fluir através de você. Por quê? Porque o Deus que nos chama provê todo o propósito. Você pode ministrar a sua vida: o Deus que me chamou vai prover todas as minhas necessidades. Jesus multiplicou pães e peixes até sobrar, mostrando em Deus que a provisão é abundante e não limitada. Irmão, se nós tivéssemos entendimento disso, nós não pararíamos para murmurar, nós não pararíamos para reclamar, nós não permitiríamos que a dúvida entrasse em áreas da nossa vida, nós viveríamos gratos e satisfeitos ao Senhor. Mas eu creio que é uma noite libertadora, é uma noite abençoadora, é uma noite destravadora, para que você possa viver a plenitude de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Toca no irmão, pede licença e fala para ele: eu profetizo a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. É uma frase até mesmo parece que é clichê, mas se Deus prometeu, Ele vai prover. Repete comigo: se Deus prometeu, Ele vai prover. Se você olhar para as narrativas bíblicas, todas as vezes que Deus chamou alguém, o Senhor foi provedor da vida deles. E eu gosto muito de olhar para a vida do Eliseu, quando Elias passa e lança o talite sobre ele e o separa. Ele estava trabalhando na terra, na 12ª juntas de boi, arando terra. Quando o Senhor, através do Elias, o chama, eu vejo algo lindo nele, que muitas vezes falta para nós. Ali ele não tem dúvida do chamado. Então o que ele faz? Quebra o arado, mata o boi e entrega em cima daquela madeira do arado como holocausto ao Senhor. Essa atitude dele me faz entender o que? Eu estou anulando todo o meu apoio. Aqui eu não volto mais. O caminho é só de ida, não de volta. Irmão, como nós muitas vezes temos dificuldade de romper com os nossos apoios. Essa mulher que foi buscar uma ajuda no profeta, quando ela sai de lá com a palavra de ir para casa, para juntar vasilhas e usar o azeite de casa, ela podia ter parado no meio do caminho, trazendo para o mundo moderno, ter parado num agiota.
ter parado no banco, vou pegar um empréstimo, porque o profeta não tinha uma palavra. Ela podia ter agido na carnalidade, na forma natural, mas ela olhou para aquela palavra e disse: o Deus que cuidou do meu marido e tem cuidado da minha casa vai ser provisão. Será na sua, em nome de Jesus. Será na sua família, será na sua casa, será no seu trabalho, em nome de Jesus. 2, a escassez não define o futuro de quem crê na promessa. Conta para o teu irmão: a escassez não define o seu futuro. Por quê, irmão? Porque nós estamos ligados aonde? Na promessa. Por diversas vezes eu fui atacado pelo inimigo para desistir, eu fui atacado pelo inimigo para murmurar, eu fui atacado pelo inimigo para desanimar. Mas há uma promessa, há uma palavra. Há 2 domingos atrás, quando o culto acabou, eu fui chamado por uma família que estava nos visitando, e ela estava agradecendo porque nos visitou, é de outra cidade, estava em Jaú, veio no culto. Ela disse: meu Deus, como Deus nos abençoou com a palavra de hoje. Quando eu estava despedindo deles, o Espírito Santo tomou aquela moça e começou a ministrar a minha vida, falar coisas pessoais, profundas e íntimas que só eu sabia. O Espírito Santo começou a ministrar. Algumas são palavras que Ele ministrou para um tempo oportuno. O Espírito Santo conduziu palavras lá no futuro. Ei, irmão, essas palavras de promessa é o combustível para que eu continue andando, vivendo e sonhando os anseios do Pai. Esse é o problema. A gente se desanima com pessoas, a gente se frustra, a gente gosta de falar: nossa, você não sabe o que o fulano me fez. E o que você fez para os outros? A gente só olha o que as pessoas fizeram, mas a gente não vê o que nós fazemos. A gente vê que todo mundo nos frustra, nos decepciona, mas o que nós fazemos? Esse é o problema, irmãos. Olhamos para o ser humano, olhamos para onde tem falha. Se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, eu sou apaixonado no salmista quando ele canta: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele canta, ele suplica e já traz a resposta. Por quê, irmão? Porque os nossos olhos não podem estar em outro lugar. Eu conheço gente, talvez você também conhece, que diminuiu a intensidade em Deus, diminuiu o desejo de servir, diminuiu o desejo de gastar a sua vida em prol dos seus irmãos, por frustração com gente. Por quê? Olhou para a gente. Ai, eu me desanimei com o pastor da igreja, porque esse é o problema. Olhou para os homens. Você se esquece que nós somos homens, temos as mesmas paixões que a sua, estamos talvez numa função diferente da sua, mas também somos limitados, temos angústia, temos lutas, temos ausência, carência de amigos. Outras vezes pessoas se aproximam de nós apenas para ter influência, ou para ter conhecimento do que está acontecendo. Não é para nos respaldar, para nos amar, para cuidar, não. É uma vida solitária. Mas eu estou aqui para contar isso? Não. Eu estou aqui para falar do amor do meu amado. Eu estou aqui para falar daquele que mudou a minha sorte, que é Jesus, o amor da minha vida. Então esse é o nosso problema. A gente perde muito tempo. Mas hoje você vai sair daqui renovado, com força, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e você vai viver um futuro extraordinário em nome de Jesus. Seja profeta e faz uma cara de águia furiosa e diga para o teu irmão: você vai ter um futuro extraordinário. Aí eu olho para o texto de Abacuque, que é de chorar. Abacuque nos inspira. O texto é Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Vou murmurar, vou reclamar, vou sair para as redes sociais criticando Deus e o mundo. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê, irmão? Quando eu olho para esse texto, eu vejo aquilo ali, ó. Quem tem promessa tem destino. Quem tem promessa sabe para onde vai. Quem tem promessa não entra em qualquer ônibus. Esse é o problema. Quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve, qualquer vento de doutrina serve, qualquer moda serve.
Esse é o problema de muita gente. Se torna massa de manobra na mão da religião e deixa de viver o propósito. Não, você não tem hoje, continua olhando para Ele. Você está vivendo um momento adverso hoje, continua olhando para Ele. Está enfrentando um diagnóstico médico, continua olhando para Ele. Sabe por quê? Porque isso vai passar. Esse laudo médico, você vai vencer ele. E quando isso acontecer, o nome do Senhor será exaltado para sempre. O problema é que a gente se esquece que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está esperando homens e mulheres se colocarem à disposição para fazer de novo. Todas as vezes que eu falo, eu me emociono. Uma professora foi levar um grupo de crianças para conhecer a casa de John Wesley, um homem avivalista que nasceu em 1703, um homem que incendiou, que ele estabeleceu as igrejas metodistas, um homem que mudou o cenário. Ela levou um grupo de crianças para conhecer a casa dele. E aí as crianças entram, vão conhecer o jardim, vão conhecer a casa, vão conhecer a copa, vão conhecer a cozinha, o quarto onde ele dormia, e depois vão no quarto de oração. Aí quando saem dali, vão para o ônibus para poder ir embora, a professora está fazendo a chamada, está faltando uma criança. A professora apavorada disse para o motorista: só um minuto, por favor, espere aqui que eu vou voltar lá ver se eu encontro alguém lá dentro daquela casa. Ela chegou naquela casa, escutou gemidos lá dentro. Então ela entra bem quietinha e ela entra no quarto de oração de John Wesley, onde estava vindo o gemido. E a história diz que na casa de John Wesley, por como ele ficava tanto prostrado em oração, o lugar onde ele colocava os joelhos e as mãos fez marcas ali, desgastou a madeira, de tanto que ele ficava ali. Ela encontrou uma criança com a perninha aberta, com a mãozinha bem esticada, chorando, gemendo ali, com a mãozinha assim encaixada naquele lugar, com a perna também. Aí ela toca nas costas dela, aquela criança, pega na mão e diz para ela: levanta, Billy Graham, vamos porque está na hora. Aquela criança estava orando naquele lugar onde John Wesley estava, e a oração dela é: Deus, faz de novo, Deus, faz de novo. Ainda não se levantou na nação e no planeta ninguém que seja tão influente como Billy Graham. Por quê, irmão? Porque ele quis viver o propósito do Senhor e gastou os seus dias servindo e amando os seus irmãos. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Quando os meus olhos e os seus estão diante do Senhor. Não importa se não tenho hoje, Ele continua sendo bom. Se Ele não fez hoje, Ele continua no controle, porque tudo está nas mãos do Senhor. Lembra da pastora Márcia dizendo, chocou a gente, Bill Johnson, um homem que tem tanta literatura, um ministério, Bethel, uma igreja influente na América e no Brasil e no mundo, uma igreja muito forte. Mas quando ele diz aquilo, questionaram ele: por quê? Qual é a resposta que você tem da morte da sua mulher? Ele disse: eu não estou procurando resposta, eu estou pregando, buscando a presença, porque nada fugiu do controle do Senhor. Meu Deus, que maturidade é essa, irmão? O que nos falta muitas vezes. Não dá certo, a gente entra em depressão. Não dá certo, a gente deixa de vir na igreja. Não dá certo, vamos encher a cara, voltar às práticas do passado, porque alguma coisa não deu certo. Ei, irmão, no reino não é num clique. No reino não é no passar de dedo na tela. No reino ainda continua assim, ó. Para alcançar a graça e alcançar o favor, ainda é de joelho. E o que está faltando para essa geração moderna que é a nossa? Joelho. O que está faltando para nós? Oração. Volta na palavra da pastora Márcia: sobe ao monte, vai para o lugar onde eu posso falar com você. Vai para o lugar onde eu posso falar e você pode me ouvir. Porque de repente você está aqui ouvindo a palavra, mas Ele não pode falar com você, porque algumas coisas que você já está preparado para fazer daqui a pouco é mais importante do que ouvir atentamente o que Ele tem para você. Deus tem algo, Deus está falando aqui na casa hoje. Diga para o teu irmão: Deus está falando na casa hoje. Anote isso, por favor. Escassez é apenas um cenário. Fala isso comigo: escassez é apenas um cenário. Eu coloquei como exemplo lá Israel no deserto não tinha pão nem água, mas experimentou maná do céu e água da rocha. Por quê, irmão? O Deus da provisão estava com eles. O Deus da provisão está com você na jornada. Meu Deus do céu, ministre a sua vida e diga isso: o Deus da provisão está comigo na jornada. Ah lá, a escassez é temporária, mas a promessa
é eterna. Onde seus olhos estão? Se os seus olhos estiverem na escassez, você para. Se os seus olhos estiverem na escassez, você murmura. Mas se os seus olhos estiverem na promessa, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. 3, estou quase acabando, fala aleluia. Olha que bênção. A abundância vem da obediência e da entrega. Você pode repetir isso comigo para gravar essa informação? A abundância vem da obediência e da entrega. Os 2 textos que nós vemos isso. A mulher obedeceu e o menino entregou. Eu já falei isso aqui em alguns cultos atrás, e renova o seu entendimento. Nós não queremos ouvir para aprender, a gente quer ouvir para responder. Não, porque eu não concordo. Você não tem que concordar, você tem que falar nada. Esse é o nosso problema, irmão. Porque eu vim na igreja hoje esperando que o pastor estivesse pastorzão e fosse dizer para mim: I love you. Bênção sobre a sua vida. Inclusive, bênção seja sobre a sua vida. Eu não gostei porque não cantou hoje aquela canção Love. Você não tem que gostar de nada aqui. Você tem que vir aqui e dar um culto a Deus. Você não paga para entrar, porque isso não é show. Você vem aqui para dizer: Senhor, eu estou me rendendo diante do Senhor, porque a semana passada foi extraordinária. Obrigado, viu, Senhor? E a nova semana, meu Deus, eu vou viver cheio da tua graça. Estou aqui para isso. Você não veio aqui para segurar a cadeira, irmão. Você não veio aqui para ficar olhando se a luz acendeu ou não acendeu. Você não veio aqui para ver se o irmão semitonou. Me dá um Fá, por favor. Fá. Não, um Ré. Eu tenho uma vontade de fazer isso, irmão. Eu acho bonito quem fala, me dá a nota, e começa a cantar. Eu não sei cantar, eu só falei para falar. Mas mas o irmão não cantou. Você não está aqui para ver nada, você está aqui para adorar o Senhor, irmão. Esse é o nosso problema. A gente muda o nosso papel. Nós passamos a ser questionador, irmão. Nós questionamos muito e servimos pouco. Na igreja de Jesus, as pessoas que mais criticam a igreja são as pessoas que menos contribuem. As pessoas que mais exigem, inclusive, por que a igreja não faz social? É que não dá nada na igreja. Quem mais cobra não contribui. Não, a igreja tinha que ter um outro. Você não serve, você não faz nada na igreja, vem trabalhar. Nós passamos a ser crítico em vez de ser servos. Nós passamos a querer exigir as coisas de Jesus em vez de sermos discípulos dele. O discípulo faz o que o mestre fazia. Por isso nós somos chamados de cristão. Você é um pequeno Cristo. Elogie o irmão e diga para ele: você é um pequeno Cristo. Ou seja, a abundância vem da obediência. Olha o texto, Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvirdes, ajustou os seus ouvidos e se sujeitou à palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Por quê? Na obediência há uma liberação de multiplicação. Você pode profetizar na sua vida, na obediência há uma liberação de multiplicação. Não tem como, eu tenho que falar de novo. Por que muitos não conseguem ver, nem provar de uma liberação financeira? Porque não crê. Como é que você vai sacar no banco se você não deposita? Como é que você vai acessar alguma coisa em Deus se você não crê que Ele pode fazer? Como é que você vai exigir que Deus te abençoe se você não crê? Deus cuida das minhas finanças. O que você entregou para Ele? E quando Ele te pede a 10ª parte para mostrar para você onde o seu coração está, então entrega para você ver o fluir de Deus sobre a sua vida. Obediência é a chave que abre a porta da abundância. Quando entregamos o pouco a Deus, Ele transforma no muito. Lembra da mão do menino? 5 peixinhos, 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Transformou 12 cestos cheios. Abre os seus braços assim, por favor. Por favor, o tamanho que você puder abrir é o que você vai levar. Isso é o tamanho que você está levando de bênção do Pai hoje para a sua vida. Quando você vem na igreja, irmão, você nunca sai de mão vazia. Então, em nome de Jesus, leva o seu cesto cheio, em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. O pouco na nossa mão é limitação, até rimou, mas nas mãos de Deus é abundância.
E você já deve ter me ouvido falar. A gente diz que o papagaio fala, o papagaio não fala. O papagaio repete. Por que ele repete? Porque ele não semeia, ele come semente. Por que muitos patinam? Porque em vez de plantar, come. E quem não planta, não colhe. Esse é o problema de muitos de nós. Na nossa mão, escassez. Na mão de Deus, multiplicação. Entenda isso. Leve esse princípio para casa hoje e viva isso. Eu vou terminar. 4. Quem vive pela promessa não se prende ao que falta, mas ao Deus que provê. Quem tem convicção da promessa que tem, não murmura, não para. Eu não ando com murmurador. Aproveita e fala isso para o teu irmão. A partir de hoje eu não vou andar com murmuradores. Eu não me assento na mesa de escarnecedores, irmão. Eu não sento na mesa de pessoas que falam de gente. Porque Deus não nos chamou para falar de gente. Deus nos chamou para falar de Jesus. Para a gente. Não estamos lá para falar mal de um de outro. Nós estamos lá para amar uns aos outros. E nós precisamos aprender a viver nesses ambientes de pessoas que nos faz ser mais semelhantes a Jesus. Com quem você anda? As pessoas que andam com você te ensinam a ser mais parecido com Jesus. As pessoas que andam com você te confrontam. Porque colega bate nas costas e fala, é verdade. O amigo diz, você está errado. O amigo diz, arruma isso, corrige a rota. O amigo fala a verdade. Então, quem vive pela promessa não se prende às faltas, mas sabe que o Senhor provê. E eu sou apaixonado pelo salmista, porque o salmista canta, esperei com paciência no Senhor. É lindo esse texto. Não é fiquei em casa fazendo churrasco, não é fiquei em casa deitado tomando coca, comendo paçoca. Não, eu esperei. Eu continuei olhando para Ele, não me importa o que estava acontecendo, eu continuei olhando para Ele. Quando eu esperei com paciência nele, o texto diz o quê? Ele se inclinou para mim. Irmão, isso é tremendo. Eu poderia ministrar um culto só sobre isso com você. O trono se mexeu. Quando o salmista disse, eu esperei com paciência, o trono disse o quê? Há alguém ali. Então o Senhor se curva em direção de alguém que confia na promessa e não está sujeito às circunstâncias contrárias. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Meu Deus, profetiza no teu irmão e diga, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Pastor, o que você falou? O nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. Pastor, é a palavra que eu esperava para o culto. Estou até emocionado agora, pastor, porque eu estava esperando uma palavra profética e essa é a palavra, Deus vai suprir. Pastor, porque eu não estou aguentando mais a humilhação que eu estou vivendo. Porque aonde vou, aonde trabalho, todo mundo faz selfies, todo mundo faz os seus stories, eles levantam os seus iPhone 15, e eu estou lá com o meu Moto G. Eu sinto que essa é a minha palavra. Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu estava posse do meu iPhone 15, caiu do cavalo, filho. Porque iPhone 15 não é necessidade, é vaidade. Deus não supre vaidade, Deus supre necessidade. É por isso que fizeram um adesivo errado de Mateus 6,33. Buscar primeiro o meu reino e minha justiça, e essas coisas te serão acrescentadas. Que essas coisas, versículo 32, versículo 31, comer, beber e vestir. Ele supre. Se você tiver disposição e tiver fôlego, Ele vai prosperar você, e aí você vai poder suprir as suas vaidades. Mas Ele supre necessidade. Quem gostaria de ter um sítio aqui? Uma fazendinha, uma chacrinha. Alguns de vós terão. Meu Deus, que fé podre. Pensei que você fosse pular da cadeira. Mas alguns não terão. Mas pastor, por que você está falando um negócio? Sabe que tem poder na sua palavra. Na nossa tem. O problema é que Deus conhece o seu coração e sabe que você é egoísta. E se Ele der um sitinho para você, hoje você não estaria na igreja. Você estaria lá carpindo para plantar batata, plantar abóbora. Estava lá atulhado na chacrinha. Se desse um sitinho para você, que tivesse um lago, você estava lá. Porque Ele supriu sua vaidade.
carro, comprou um jet ski, era você e o jet ski, esqueceu Jesus. Como ele sabe que a ordem ainda não está plena em você, ele não pode dar. Deus não dá chave para quem não sabe segurar. Deus não pode dar uma posição para quem não sabe honrar. Então enquanto a gente não lapida aqui, Deus não nos coloca lá. Quem retarda o avanço das coisas de Deus na nossa vida somos nós, por não nos prepararmos, por não vivemos. Paulo disse, olha, Deus vai suprir as nossas necessidades. Por quê? Porque nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Eu não estou apegado naquilo que tenho. Quando você vai em Filipenses 4, mas no versículo 13, que é conhecido de todos nós, virou adesivo também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por Paulo dizer isso, Paulo diz assim, ó, eu sei viver quando tem, sei viver quando não tem. E o crente quando está com a unha encravada, não vem no culto. Dor de cabeça, ele se tranca no quarto e fala, me deixa aqui, ninguém me incomode, nem na igreja eu posso ir. Deus não serve para ele. Uma dor de cabeça o repreende. Uma situação adversa, se tiver um probleminha de saúde, então, meu Deus, Deus esqueceu dele. Nós olhamos demais, irmão, para o que está acontecendo à nossa volta. Volta na palavra da pastora Márcia, sobe ao monte, prepara uma casa para mim, e aí eu vou me agradar dela. O Senhor está chamando a gente para subir para um lugar mais alto. Olha para o teu irmão e diga isso. O Senhor está te chamando hoje para você subir para um lugar mais alto. Romanos 4, 19 e 21. Você vai ler na sua casa depois. Você vai ver o exemplo de Abraão. Abraão não olhou para o ventre amortecido da Sara, mas ele olhou para onde? Para um Deus que prometeu. Que você continue olhando para aquilo que o Senhor prometeu. E grava essa frase. Se você levar isso para casa hoje, já valeu. A promessa não depende do que você tem, mas quem está com você. Eu conheço gente que tem dinheiro para rasgar. Eu conheço gente que, se ela tiver com calor, ela pode pegar dinheiro e se enxugar e jogar o dinheiro fora, de tanto que ela tem. Mas ela não tem o que você tem. Ela não tem a presença que está com você. Ela não tem o Espírito Santo que está com você. Ela tem apoio, ela tem recursos que a traça e a ferrugem vai consumir, e de onde viemos não vamos levar. Mas não tem a graça. E tem muita gente achando que crente bom é crente que só tem dinheiro. Não, irmão, crente bom é aquele que Jesus está com ele. Foi isso que o Senhor disse para Moisés. O dia que o Moisés estava num momento adverso, o povo estava com sede, queria tomar água. O Senhor disse para ele, fere a rocha, desce o porrete na rocha. Eu imagino que o Moisés queria tacar o porrete na cabeça do povo. Aquele povo tribuloso, estou com sede, quero água. Moisés desceu o porrete na rocha. Eu fico imaginando que era que nem aquela mangueira do bombeiro. Toma, pula aí, vontade de... Acho que o Moisés, se fosse no século 21, era assim, vai seus cabeçudos, entra na água aí. A segunda vez, o Senhor disse o que para Moisés? Fala para a rocha. O Moisés está virado, irmão. Os crentes que andavam com Moisés eram os crentes no giraia. E eu vou falar uma coisa para você. E dava um trabalho, o Moisés foi lá e ripa de novo. Deus teve que dar água? Teve, porque Deus não pode negar. Ele disse que seria provisão na caminhada. Deu água, mas o Senhor chamou Moisés numa conversa. Vem cá, Moisés, deixa eu conversar com você. Ali aquela terra lá é a terra prometida, ó. Lá você não vai entrar, deita aqui e morre. Alguns quando ouvem isso falam, meu Deus, como Deus foi injusto. Quanto mais te darei, mais te cobrarei. Moisés ouviu e viu coisas que ninguém viu e ouviu. E o papo era assim, ô Moisés, quando eu disse para você bater, era para o povo ver que eu sou contigo, cara. A segunda vez era o contrário. Era para você falar para o povo ver que agora você era comigo. Mas você não fez. Esse é o nosso problema, irmão. Nós abandonamos a presença e ficamos correndo atrás de presente. Os crentes estão fazendo campanha para ter coisa daquilo que já é deles. Os crentes estão subindo o monte para orar, para fazer propósito daquilo que já é dele. Nós estamos tomando posição de coisas que já é nossa. Por quê? Porque esquecemos quem está conosco. Quem está com você é a maioria, e nele nós temos vitória garantida. Você pode ficar em pé para a gente orar? Na promessa de Deus, a escassez é apenas o palco para a abundância se manifestar. Eu creio que você, a partir dessa noite, vai contar muito testemunho
de muitas coisas que vão romper na sua vida. Quando você viver segundo os princípios da palavra, e que isso seja uma verdade e uma realidade na sua vida. Põe a mão no seu coração. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse domingo que tem nos instruído, tem nos abençoado, mas também tem nos confrontado. Obrigado, Senhor, por nos trazer a nossa memória, que não é a escassez que determina o nosso futuro, não é o momento que estamos vivendo que determina, Senhor, a nossa jornada. A escassez nada mais é do que uma plataforma para os seus milagres acontecerem. E quando estamos caminhando em direção da nossa promessa, vamos viver cenários, ó Senhor, que serão cenários de dúvida, cenários de questionamentos, mas os nossos olhos precisam estar continuamente no Senhor. Nessa noite, Pai, leva os nossos olhos ao alto do monte, para que nós todos saiamos daqui sabendo que a fonte, que o socorro, que a providência, a provisão só vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa andar, caminhar conosco, que possamos subir ao Senhor o monte, que possamos preparar a casa, para que o Senhor possa ter prazer nela. Senhor, em nome de Jesus, leva essa igreja, leva este povo a um novo nível de entendimento, leva este povo a um novo nível de conquista, a um novo nível de avanço. Libera, Senhor, aquilo que os olhos não viram, libera, Senhor, aquilo que os ouvidos não ouviram, libera, Senhor, aquilo que eles nem ainda moveram o coração. Faça, Pai, com que este povo seja surpreendido pela Tua graça, surpreendido pelo Teu favor, e que essa semana, Senhor, inicie um rompimento, inicie um transbordar da Tua graça, do Teu poder sobre a vida dos seus, em nome de Jesus. E encerramos, ó Pai, esse nosso domingo e essa nossa celebração, fazendo o que nós mais amamos fazer, diante daquele que é santo. Nós, ó Pai, nos prostramos e nos rendemos a Ti, cantando.